Certamente Deus tem coisa para falar com todos nós hoje, né? A palavra do Senhor é viva e eficaz. E eu convido nesse momento você a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 10, o texto também vai ser projetado aqui. Mas é muito bom você fazer o uso da sua Bíblia também, abrir Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, o segundo livro histórico lá do Antigo Testamento. E fazendo a leitura essa semana, eu percebi como um texto tão antigo é tão atual para cada um de nós ainda hoje. Livro dos Juízes, capítulo número 10. Eu farei a leitura de todo esse capítulo, os 18 versículos. Com a graça de Deus, nós vamos também orar pedindo, como já estamos pedindo, que o Senhor fale conosco. O capítulo 10 de Juízes começa falando sobre dois juízes, Tola e Jair, juízes dos israelitas. O texto nos diz assim: depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avó de Jair, até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, os filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano deixaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam na além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiram, e vós clamavais a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez de morrermos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será este o cabeça de todos os moradores de Gileade. Irmãos, quando a gente lê um texto desse, muitas vezes pensamos que ele não tem muito a ver com a nossa vida, que é um texto muito antigo. Algumas pessoas gostam mais de pregações que falam sobre livros do Novo Testamento, porque ali você já tem Jesus, a promessa da vinda, que o Antigo Testamento mostrava. Mas como é importante você ler e estudar o Antigo Testamento? Você vai perceber, dentre outras coisas, que de lá para cá o ser humano não mudou muito, não. Os problemas continuam sendo os mesmos. Eu costumo dizer, a diferença é que hoje nós temos carros, né, carros aí a combustão, temos até carros elétricos, celulares de última geração, internet cada vez mais rápida. E interessante que nós temos médicos aqui no nosso meio também, e certamente eles podem afirmar, sem medo de errar, que até quando a gente fala do coração, a forma de tratar o coração também já está muito mais avançada do que há 30 anos, há 50, 100 anos. Mas o problema do coração humano continua o mesmo. O problema do coração humano continua o mesmo. E quando a gente olha para um livro como o livro dos Juízes,
que tradicionalmente é atribuído a autoria de Samuel, e alguns vão dizer, possivelmente entre 1050 e 1000 antes de Cristo, você vai perceber como existem similaridades aí para a gente estudar esse texto e a gente, com a graça de Deus, na dependência do Espírito Santo, aplicar ele nas nossas vidas hoje. Para você ter uma ideia, o que é que esse livro de Juízes ele relata? Fazendo um resumo rápido aqui, ele vai narrar para nós um período muito caótico do povo de Deus, que vai da conquista da terra prometida, você tem esse relato lá em Josué, até o estabelecimento da monarquia dos reis de Israel. Nesse momento, Israel vivia um ciclo muito complicado, um ciclo repetitivo, ciclo esse de infidelidade, de disciplina divina por conta da infidelidade do pecado e de arrependimento e de livramento. Você vai perceber essa constante. Deus abençoa o povo vive um tempo de paz. O tempo de paz faz com que o povo se esqueça de Deus. E esse esquecimento faz com que o povo olhe para os outros deuses e o povo tenha o desejo por aquilo que esses deuses falsos prometiam. E aí o povo se contamina e se esquece de Deus, e a ira de Deus vem até o momento em que o povo mais uma vez clama pelo favor do Senhor. E nós lemos isso aqui no capítulo 10. E é interessante também que alguns estudiosos eles vão dizer que a falta de uma liderança consagrada a Deus fazia com que o povo fizesse aquilo que no livro de Juízes vai aparecer algumas vezes, falas no sentido de que naquele tempo o povo fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. Quando nós tivemos essa semana na nossa reunião de oração, usando ali o texto de Ruth, que é o texto que vem depois de Juízes, você percebe no final do livro de Juízes, no último versículo, dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. E Ruth vai começar o seu relato mostrando que nesses dias onde não havia reis em Israel, a dificuldade era presente, a fome, por exemplo, era presente. Então, esse livro também vai revelar para mim e para você a necessidade urgente de um rei justo. Então, este livro está prenunciando para nós a vinda de Jesus. Nesse sentido, de que enquanto Jesus não assume, as coisas não estão no seu devido lugar. E é muito interessante a gente perceber isso. O livro vai falar sobre ciclos de pecado, de escravidão, de clamor, de libertação, de paz temporária. Você vai ter os juízes, talvez o mais famoso era Sansão. Você vai ter outros também, como Otoniel, Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefté. Homens que se colocaram diante de Deus. E no texto que nós lemos, nós percebemos que em alguns momentos, dependendo de quem era juiz, o texto ele passa batido como se não houvesse nada nem de positivo e nem de negativo para destacar. O texto começou falando sobre Tola e sobre Jair, dizendo o seguinte: dê uma olhada na sua Bíblia no verso 2. Julgou Jair a Israel 23 anos, e ele morreu e foi sepultado. O texto não está dando para nós aqui tantas informações em relação a esse período onde este juiz estava julgando Israel. E depois o texto vai dizer que se levantou depois de Tola Jair, Gileadita, e julgou Israel também um tempo parecido, 22 anos. E aí depois o texto vai dizer que quando morreu Jair, dá uma olhada no verso 5, ele foi sepultado em Camon. E aí no verso 6 o texto diz que tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. No momento em que você não tinha ali um juiz, o povo de Deus pensava que poderia fazer aquilo que queria. Então, pensando nisso, e para que a gente consiga, com a graça de Deus, perceber como esse é um texto tão necessário para mim e para a sua vida, eu queria dar um tema para essa mensagem. O tema é o ciclo da misericórdia de Deus. Para a gente perceber como as dificuldades fazem parte da nossa vida, mas para a gente sair daqui hoje com a graça do Senhor, felizes por perceber que a misericórdia do Senhor está sobre nós. Eu queria contar uma história para a gente começar aqui. Conta-se uma história de que um homem simples, ele herdou
do avô dele um relógio, aquele relógio de bolso, sabe aquele que vinha com um cordãozinho? Mas aquele relógio, ele era muito bonito, mas ele tinha um problema, ele sempre atrasava. Todo dia, aquele jovem precisava pegar o relógio e olhar para a hora e acertar a hora dele, ajustar os ponteiros, né? Para que ele marcasse a hora certa, todo dia. Aí um dia alguém vendo isso perguntou para ele: mas por que você ainda usa esse relógio? E a resposta do jovem foi muito interessante. Ele respondeu assim: porque apesar da falha dele, ele me lembra constantemente de que eu preciso de um referencial externo para corrigir o meu próprio tempo. Ou seja, ele está dizendo: eu não sou senhor do tempo, eu preciso de um referencial externo. Irmãos, a nossa vida espiritual é assim. Muitas vezes nós desviamos da palavra, nós repetidas vezes nós nos atrasamos, nós caímos. E aí, vou ser sincero e dizer o que aconteceu essa semana aqui. Eu li esse texto ficou no meu coração, mas eu não queria falar sobre esse texto aqui, eu queria achar um outro texto que eu gostaria de conversar hoje sobre, né, a alegria da comunhão. A necessidade da comunhão, a necessidade de você ter ao seu lado homens e mulheres que caminham com Deus para te levarem para mais perto de Deus. Eu queria falar sobre isso, mas quando eu li esse texto, isso ficou muito claro para mim. Juízes está falando sobre isso também. Juízes está falando sobre esse referencial que nós precisamos, porque se eu decido como cristão andar sozinho, eu vou cair. Se eu decido como cristão viver a parte da vida da igreja, irmãos, olhe ao redor, olhe para ver o que acontece com aquele que se afasta da igreja de Deus. Ele só enfrenta dificuldade, ele não enfrenta algo melhor. Então, a comunhão é necessária para nós. E assim como aquele relógio, que toda hora, apesar de bonito, ele precisava de um referencial para saber qual que é a hora certa. A gente aqui no Brasil fala, né? Em Brasília, 18 horas. Qual que é a hora de Brasília? Qual que é a hora certa? E muitas vezes hoje a gente olha para o celular, porque o celular ele tem um sistema que, se você olhar o celular, todo mundo está tudo no mesmo horário. A gente fala: opa, essa é a hora certa. E você pega aquele seu relógio antigo e fala: deixa eu acertar a hora certa. A nossa vida espiritual é assim. E quando nós olhamos para esse referencial, o capítulo 10 de Juízes vai mostrar para nós que esse referencial que nós precisamos olhar para ele o tempo todo é o referencial da misericórdia de Deus, da misericórdia que está sobre a minha e a sua vida sempre, porque Deus é um Deus de misericórdia. Então eu gostaria de trazer algumas lições para a gente refletir aqui sobre esse texto, capítulo 10 de Juízes. A primeira é que o texto nos mostra a repetição da infidelidade do povo. Olha só, será que nós temos algo para aprender aqui? Vamos lá, dá uma olhada mais uma vez na sua Bíblia, versos 6 até o verso de número 9. Olha o que o texto traz para nós. Juízes 10, versos 6 até o 9. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Verso 7. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais desse mesmo ano deixaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam na linha do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Se aquele jovem ele precisava de um relógio que mostrasse a hora correta para ele ter aquilo como referencial para a vida, sabe o que no capítulo 10 de Juízes mostra para nós? Que nós precisamos de um referencial da palavra de Deus para não cair mais uma vez no erro e no pecado, que é o erro e o pecado que muitas vezes nós achamos que ele está mais longe da gente do que de fato ele está, que é o pecado da idolatria. O povo de Israel aqui, mais uma vez, cai nesse pecado da idolatria. Talvez porque os dias estivessem com uma certa calmaria, as necessidades ali mais ou menos atendidas, e aí o povo vai se esquecendo da sua identidade de Israel como povo de Deus,
E vai começando a olhar para as ideias do lado. E o texto está fazendo referências aqui no verso número 6. Os filhos de Israel, serviram, se esqueceram de Deus, fizeram o que era mal diante de Deus, e estavam servindo a quem? O texto está falando a Baalins e a Astarote, e a deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filhos dos filisteus. O povo se esqueceu de Deus. O que é que o seu Deus fala? Como é que esse seu Deus aí é? O seu Deus deve ser bonito. Sabe como começa aquele namoro? Pois é isso que o povo de Israel está fazendo aqui. Agora, quando a gente olha para esse texto, quando a gente faz essa leitura, nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que assim como Israel, nós também cometemos o pecado de idolatria em diversos momentos da nossa vida. Você quer ver como é que a gente faz isso? Quando é que a gente faz isso? Eu arrisco uma resposta aqui: quando Deus e quando o reino de Deus não é prioridade para nós. A gente vive com outra prioridade que não seja a prioridade do reino de Deus. Vocês querem ver? Hoje tivemos uma aula lá na classe Catecúmenos e na nossa lição nós falávamos sobre a questão do pecado, olhando para o ser humano, na semana passada nós vimos um pouco sobre a criação do homem. Hoje nós vimos a questão da queda do homem, do pecado. E lá na nossa apostila está escrito assim, tem uma pergunta: o que é pecado? E a resposta diz: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Isso aí está lá no breve catecismo, é a resposta à pergunta de número 14. E também está na nossa folha dizendo que, quando a gente estuda essa questão do pecado, nós vamos entender que quando o homem foi criado, ele foi criado com uma finalidade. A finalidade da criação do homem, e você tem, então, para responder a pergunta qual que é a finalidade da criação do homem, você tem a resposta do Catecismo Maior, a pergunta primeiro: qual é o fim principal e supremo do homem? O fim principal, o fim supremo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se dele para sempre. E ainda, no texto baseado que nós estamos na nossa lição, tem um comentário sobre Gênesis 3, falando da tragédia do pecado. E na nossa apostila diz assim, que desde a ocorrência do pecado, registrada em Gênesis 3, nunca mais se manifestou em qualquer criatura a mínima tendência para glorificar o Criador. Não existe uma pessoa que decida por ela mesma dizer: eu vou louvar a Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu tenho esse desejo. Você tem porque Deus tem colocado esse desejo no seu coração. Porque o pecado faz com que o homem ele entenda: eu sou Deus, a minha vontade prevalece. Não devo satisfação para você, não devo satisfação para ninguém. Eu sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu dinheiro, eu sou dono da minha opinião. O pecado desconsidera o fato de que nós não somos Deus, nem deuses. Nós somos criação. O pecado desconsidera isso. E aí eu vou estudar mais um pouquinho essa questão de idolatria. E eu lembrei que o dicionário bíblico de Almeida ele vai falar que idolatria pode ser definida como adoração de ídolos. E o texto vai dizer o seguinte: que Deus proíbe a adoração de qualquer imagem, seja de um Deus falso ou de um Deus verdadeiro. Está lá em Êxodo 20, lá dos 10 mandamentos. As nações que existiam ao redor de Israel eram idólatras, e Israel muitas vezes caiu nesse pecado. Você tem relatos disso aqui em Juízes, você tem relatos em Jeremias, você tem relatos dos profetas, até nas memórias, por exemplo, Amós. E o dicionário bíblico ainda vai dizer que, entre outras, eram adoradas as imagens de Baal, de Astarote, Moloque, postes ídolos. O texto está recheado de orientações, de mandamentos para que não seja adorado nenhuma imagem, nenhum outro Deus. Israel está se esquecendo disso. Talvez, se você chegasse para alguém naquela época e dissesse para alguns dos israelitas: você é um idólatra, ele diria assim: eu sou nada, eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas na vida dele, ele estava mostrando que ele estava envolvido com o pecado da idolatria. O grande comentarista bíblico, Matthew Henry, ele diz o seguinte sobre idolatria: idolatria é como uma doença incurável da carne humana caída, quando não mortificada, sempre volta com força renovada. Olha que interessante. A idolatria é como uma doença incurável na carne humana caída.
quando não mortificada, sempre volta com força ainda. Vamos para outro gigante da fé, João Calvino, falando sobre idolatria. Ele dizia o seguinte: o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. E quando nós olhamos para esse texto aqui, Israel estava cometendo aqui não apenas o pecado da desobediência moral, mas a rejeição do próprio Deus como Senhor. Estava olhando para outros deuses. Assim, quando nós olhamos para a Bíblia, para aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto, quando nós vamos para o Novo Testamento, porque é um exercício muito sadio você interpretar o Antigo Testamento à luz daquilo que também o Novo diz para nós, e o Novo Testamento também vai mostrar para nós que ainda precisamos abrir os olhos para não cometer o pecado de idolatria. Você quer ver um texto que vai dizer sobre isso? Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, versos 5 e 6, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o Antigo Testamento está dizendo que o povo de Israel, né, se esqueceu de Deus em determinados momentos. Nós estamos aqui em Juízes 10, apenas analisando um de muitos desses momentos. E se esqueceu de Deus e serviu, passou a servir a outros deuses. Também mencionamos textos que mostravam que essa era uma prática proibida por Deus, e isso é idolatria. E nós olhamos para o Novo e percebemos o apóstolo Paulo falando sobre isso. E aí nós precisamos aplicar isso na nossa vida, meus irmãos, da seguinte forma: quantos de nós, mesmo cristãos, quantas vezes nós cedemos à idolatria? E eu vou dizer aqui que talvez do conforto, do status, da aprovação dos outros. Aquele que é considerado o C.S. Lewis dos nossos dias, da nossa época, falecido há poucos anos atrás, o pastor Tim Keller, falando sobre a questão de ídolos, ele escreveu certa vez: o ídolo é qualquer coisa tão central e essencial para a sua vida, que se você perdê-lo, a sua vida parecerá nem digna de ser vivida. Um ídolo é qualquer coisa tão central e essencial para você, que se você perder, você perde o sentido de viver. E quando olhamos ainda para aquilo que o Novo Testamento ensina, o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 37 e 38, ele diz assim, Mateus registra: quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Verso 38: e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Não dá para ser um cristão amando outras coisas mais do que Jesus. Não dá para a gente entender que se perdemos isso ou aquilo, ou esse ou aquele, a nossa vida vai deixar de ter sentido, porque o sentido da nossa vida é o sentido bíblico, é o sentido para o qual nós somos criados. Isaías vai dizer: nós somos criados para a glória de Deus. Mas quando eu lembro disso, irmãos, eu lembro do pastor o Francis Chan, escrevendo certa feita e falando sobre a vida dos cristãos norte-americanos. Eu penso que nós estamos vivendo algo semelhante aqui no Brasil. E ele dizia que para a maioria dos cristãos, Deus está tão distante, tão longe da vida deles, que se de repente Deus se ausentasse, a maioria não ia nem perceber. E ele diz porque a geladeira está cheia, a despensa está cheia de comida. Diz que o norte-americano tem muito essa mania, né? Ainda mais o povo que está sempre em guerra, ele tem que ter a despensa cheia, ele tem que ter um cuidado com tudo isso, reserva de água. E o Francis Chan, o pastor norte-americano, olhando para a realidade dele, ele escreveu sobre isso. A conta bancária tem um saldo mais ou menos lá, eu tenho um valor em espécie em casa. A saúde, de forma geral, está boa, ninguém está doente, os relacionamentos estão aí. Ele diz: mas a vida com Deus está tão distante, tão apagada, que se Deus sair de cena, a maioria nem percebe.
E Jesus, ele está dizendo que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. E para você perceber como esse texto de Juízes é importante para a sua reflexão, para o seu crescimento, da sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, porque anota aí, Deus ele não quer que você tenha uma vida com Ele apenas de conhecimento. Deus deseja comigo com você relacionamento. Ele não quer que nós apenas tenhamos textos bíblicos decorados aqui. Ele quer que nós, de fato, tenhamos amizade, vida com Ele. É isso que Ele deseja para mim e para você. Talvez a gente deveria olhar para esse texto e fazer umas perguntas para nós mesmos, à luz dessas palavras de Paulo, à luz da palavra de Jesus. E eu quero fazer um pedido, e eu quero para você responder para você mesmo, e eu vou buscar responder para mim. O que eu mais amo na minha vida? Se você fosse obrigado a responder no papel, o que é que você mais ama na sua vida? Entre pessoas e entre coisas, a resposta é Jesus. E eu quero fazer uma segunda pergunta. Se a resposta é Jesus, o seu envolvimento com o seu reino, o seu envolvimento, se você responde que aquilo que você mais ama na sua vida é Jesus, o seu relacionamento com a igreja de Jesus demonstra isso. O texto de Juízes está aí para fazer a gente pensar. Deus nos criou para o louvor da glória do seu nome. Isaías, capítulo 43, verso 7. Jesus está dizendo isso. Então, olhamos para esse texto e aprendemos com o erro dos nossos irmãos lá do passado. Porque se eles, em um momento específico, que nós estamos olhando aqui no texto de Juízes 10, se esqueceram de Deus e passaram a servir, creio também, irmãos, que o texto está aqui para a nossa reflexão. Para a gente perceber que isso é mais possível da gente fazer, é um erro mais possível da gente realizar do que nós gostaríamos. Então, nós precisamos abrir os olhos para não cometer. E os textos bíblicos estão aí para isso. Uma segunda lição, o segundo aspecto que o texto traz para nós, ainda em Juízes 10, está baseado nos versos 7 até o verso 9, que vai mostrar para nós a ira justa de Deus. Juízes está mostrando que, se por um lado o povo era infiel e injusto, Deus é fiel e Deus é justo. Dá uma olhada na sua Bíblia, Juízes 10, a partir do 7 até o verso número 9. O texto vai dizer que, pela postura que Israel estava tendo de adorar outros deuses, verso 7, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, deixaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, o texto continua, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, a terra dos amorreus que está em Gileade. Verso 9, os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Deus entrega Israel nas mãos dos amonitas e dos filisteus, povos inimigos. A disciplina de Deus entra em ação. E a disciplina de Deus, irmãos, ela não é caprichosa, ela é pedagógica. E aí a gente começa a entrar mais no texto. E daí a pergunta que eu fiz no início, durante a liturgia: será que muitas vezes as dificuldades que vêm sobre a nossa vida não fazem parte também, né, desta disciplina pedagógica de Deus para nós? Será que muitas vezes nós não sofremos porque estamos nos desviando da palavra de Deus? E Ele, por nos amar, Ele vai permitir o sofrimento para que a gente, usava aquele velho ditado, para que a ficha possa cair e para que a gente possa perceber que a gente está se afastando dele. Será? Deus é um Pai amoroso e Ele é um Deus que ama o seu povo. E se quando nós dizemos que nem todo ser humano tem um relacionamento de pai e filho com Deus, nem todo ser humano pode ser considerado filho de Deus, mas aquele que faz parte, aquele que foi adotado por Deus para ser filho, para estar na família do Senhor, a igreja verdadeira.
Se é uma grande alegria e um privilégio para nós sermos filhos de Deus, isso também traz uma grande responsabilidade, porque Deus não vai tolerar o pecado impune no meio do povo dele. Ele não vai ver a gente pecar muitas vezes deliberadamente, dizendo: não quero nem saber, é a minha vontade, eu também tenho direito, eu tenho direito de ser feliz. E muitas vezes, desse direito de ser feliz, a gente faz coisas que a palavra de Deus diz para a gente não fazer. E você acha que você vai ficar numa boa? Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Calvino, falando sobre essa questão da disciplina de Deus, ele diz assim: Deus não castiga porque deleita-se na dor de seus filhos, mas porque quer purificá-los para a santidade. O desejo de Deus é que sejamos santos. E se nós estamos distraídos, olhando para outras divindades, olhando para outros deuses, aquecendo o nosso coração, dizendo: eu fui feito para ter isso, e se eu não tiver aquilo, eu não tenho alegria. E ele percebe que ele não é mais a nossa alegria, ele vai pesar a mão sobre a gente. Não porque ele quer o nosso mal, mas porque ele quer o nosso bem. É o pensamento também do autor aos Hebreus, quando no capítulo 12, verso 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus vai nos corrigir muitas vezes para cair a ficha, para a gente perceber que nós estamos em pecado e a gente precisa mudar a nossa postura. A disciplina de Deus, irmãos, embora dolorosa, é uma expressão do seu amor na vida de cada um de nós aqui. A gente precisa acolher essa disciplina como o cuidado desse Pai zeloso, e não como uma punição somente. Deus está me punindo. Alguns pastores têm dito que, sabe qual que é a prova da falta da graça na vida de um pecador? É quando este peca deliberadamente e não sente mais a mão de Deus pesando. É quando Deus ele diz: eu larguei, deixa, não vale mais a pena. Mas quando ele ama, ele cuida. E quando ele precisa, ele pesa a mão sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Isso me faz levantar uma outra pergunta para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Será que o sofrimento que nós estamos atualmente enfrentando, se é que nós estamos enfrentando um tempo de sofrimento, será que não é uma forma de Deus mostrar que a gente precisa mudar? Mas eu sou um cristão, um servo de Deus. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Aí eu não tenho nenhum tipo de cuidado. Aí eu começo a sofrer a consequência do meu erro. E aí eu falo: olha, Deus está pesando a mão. Não, aí é a consequência do nosso erro. Eu estou aqui olhando e, nossa, se eu não tiver aquele carro, se eu quiser aquela viagem, se eu não tiver aquela casa, se eu não tiver aquela posição social, eu morro sem isso. A minha identidade é essa. Deus vai pesar. Se o filho dele estiver fazendo isso, por quê? Porque o filho dele precisa entender que ele, Deus, é o maior tesouro que o filho pode ter. E qualquer falta nesse sentido é idolatria. Então, esse segundo ponto diz para nós que a ira justa de Deus estava presente aqui nesse povo que estava se esquecendo de Deus. Mas quando a gente continua olhando para o texto ainda nos versos 10 a 15, a gente aprende um outro aspecto que o capítulo vai trazer para nós: o arrependimento e o clamor do povo. E aqui é um momento da gente respirar fundo, e se é o caminho que a gente precisa, o ônibus está passando, vai sinal para você pegar, para você entrar nesse ônibus aí. Juízes 10, no verso 10 ao 15, vai mostrar o arrependimento e o clamor dos juízes. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, olha lá a ficha caindo, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios e os amalequitas e os maomitas vos
oprimiam, e vós clamavais a mim, não vos livrei eu das suas mãos? A ficha está caindo, mas Deus está falando assim, é de novo. E aqui você começa a aprender um aspecto sobre a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Eu já perdoei vocês, lembra de quantas vezes vocês clamaram a mim? E aqui, irmãos, começa a perceber o seguinte, eu até fiz uma pausa para a leitura. Às vezes você erra, você comete um pecado, e você pede perdão a Deus. Aí depois você comete o pecado de novo. Chega uma hora que a gente começa a pensar que Deus não nos perdoa mais. Mas perceba que Deus aqui, Ele está assim, olhando para o povo, dizendo, vocês estão pedindo perdão? Quantas vezes eu perdoei? Né? E aí Ele coloca isso no verso 11 e no verso 12. E mesmo assim, mesmo fazendo o povo lembrar de tantas e tantas circunstâncias em que Deus os livrou, olha o verso 13: contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não os livrarei mais. É como parece que se a gente terminasse a leitura aqui, parece que Deus estava perdendo a paciência com eles. E de clamar aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas você não quis buscar outro Deus? Agora você está apertado? Clame para esse, né? Ah, você não acha que o dinheiro é o Deus da sua vida? Pede por dinheiro te livrar agora da morte, da doença, do seu medo, ou seja, qualquer outra coisa. Verso 15: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, nós te rogamos. O povo clama por misericórdia, o povo reconhece o pecado. E inicialmente parece isso, parece que Deus responde com esse silêncio, com essa pureza. Eu já livrei outras vezes, né? Convidando a buscar socorro nesses deuses falsos. Agora tem uma questão que o verso 15 e o verso 16 vai mostrar para nós, né? Que o povo, diante da dificuldade, o povo teve persistência, o povo buscou arrependimento e mudança de atitude. E a ideia que o verso 16 dá para nós é que Deus, diante desta mudança, Deus se angustia por causa da desgraça de Israel. Vamos ler o 15 e o 16. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Keller, comentando sobre a questão do arrependimento, ele diz assim para nós: que arrependimento não é apenas remorso, ou remorso pelos efeitos do pecado, mas a tristeza pelo próprio pecado como uma afronta a Deus. Não é se sentir mal apenas, é dizer: eu não estou glorificando a Deus. É sentir a tristeza por saber que o pecado entristece a Deus. E a gente cair em si e falar assim: eu tenho que mudar, porque eu estou entristecendo o Espírito Santo com isso que eu estou fazendo. Calvino também, falando sobre isso, ele vai dizer: Deus se deixa dobrar, olhando e analisando esse versículo 16, Deus se deixa dobrar com arrependimento sincero, não por falta de conhecimento ou poder, mas porque em sua misericórdia está disposto a perdoar sempre que há uma genuína conversão. O povo se arrepende, e Deus ele fala: de novo vocês estão arrependidos? Mas de novo Deus mostra aqui nesse texto que, além de ser um Deus de justiça, ele é um Deus de misericórdia. Sabe o que esse versículo está mostrando para nós? Que nós falhamos e nós muitas vezes persistimos em falhar, mas se nós humildemente buscarmos o favor de Deus, não apenas com aquele remorso, com aquela consciência pesada: vou orar aqui, Deus me perdoa porque eu preciso dormir de consciência livre. Não, se o arrependimento, se a mudança estiver acontecendo, Deus os perdoa. O verso 16 mostra essa questão, a misericórdia triunfante aqui. No verso 16: eles tiraram os deuses alheios do meio deles e serviram ao Senhor.
E o texto diz: então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Será que a nossa vida está assim hoje? Será que a gente precisa tirar deuses alheios do meio da nossa vida para servir a Deus? Será que o nosso coração hoje está dividido? Eu quero Deus, mas eu também quero isso, aquilo, aquilo outro. Será que a gente está colocando em pé de igualdade e de importância na vida de Deus e outras pessoas? Ou outros sonhos que nós temos? Ou objetos? Se for isso, para que a gente tenha paz e a graça e a misericórdia de Deus, a gente vai ter que fazer o que os israelitas aqui fizeram. Eles clamaram a Deus, e o texto está dizendo, no verso 16, que eles não apenas oraram, eles tomaram uma atitude. Que atitude foi essa? Eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Aqui está o coração de Deus, exposto à misericórdia que triunfa sobre o juízo. A misericórdia que triunfa sobre o juízo. Deus é um rei justo. Ele não compactou com o pecado. Deus não vai aceitar que nós, o seu povo, dividamos o nosso coração no sentido de que a minha maior alegria é Deus e mais alguém. Já contei isso aqui, mas talvez alguém não ouviu. Eu estava conversando com o Natan esses dias e ele estava falando algo lá do seminário. Eu falei: lembra lá? Ele falou: pai, eu tinha 1 ano, 2. Aí a gente estava naquela conversa de que nós temos alguns flashes na cabeça. E você deve ter alguns flashes da sua infância. Por mais que nós tenhamos aí já um espaço de tempo grande em relação à infância, alguns flashes você tem. E eu tenho alguns. E um flash que eu tenho, eu estou andando com o meu avô na Vila Prudente, em São Paulo, numa calçada, e eu amava muito o meu avô, o seu João Aderso Nogueira de Souza, que por muitos anos foi um pregador ali da igreja, naquele tempo, lá no Ceará, em que o pastor vinha de 3 em 3 meses para dar os atos pastorais. E eu amava muito o meu avô, eu estava andando com ele, e de mãos dadas, e na minha cabeça de criança, eu falei: vô, eu te amo demais, eu te amo assim. Eu falei algo assim, que em primeiro lugar eu amo você, em segundo o meu pai e em terceiro Deus. Por quê? Porque na minha cabeça, se 1 é menor do que 2, 1 é menos importante do que 2. E se 2 é menor do que 3, então eu falei: eu amo você, o meu pai e Deus. Eu queria dizer assim, que Deus é o número maior. Ele parou, ele se inclinou, ele falou assim: o número 1 é o mais importante. Que você sempre ame, em primeiro lugar, a Jesus Cristo. Eu estou falando lá dos anos de 1981, talvez 82. E eu me lembro desse flash da infância. E Deus é esse Pai que quer que nós o amemos acima de todas as coisas. E Deus é este que nos ama tanto, irmãos. Presta atenção, Ele te ama tanto, que se Ele perceber você cometendo o deslize e o erro de levantar alguma pessoa ou alguma situação ou algum objeto para dizer: este é o objeto da minha devoção, Ele vai pesar a mão sobre você. Pesar a mão não para você sofrer, para você se arrepender. Porque nós somos povo amado de Deus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu queria encerrar e eu queria fazer algumas aplicações finais para a gente aqui. E eu queria fazer essas colocações. Em primeiro lugar, examine se há idolatria sutil na sua vida. Talvez, irmãos, a gente precise, no meio da semana, ou hoje ainda, chegar em casa, pegar um papel e escrever o que eu mais amo na minha vida. E só no teu coração ali. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo tão conturbado, tão cheio de propaganda, tão cheio de coisa, que às vezes a gente ama mais o nosso cachorro do que a Deus. Eu gosto muito do meu cachorro.
E não tem problema você dizer você ama. É um animalzinho bonito, criação de Deus. Mas eu disse para vocês, outro dia eu vi na internet alguém dizendo que se o meu cachorro não entrar no céu, não quero ir para lá. Opa, peraí. Mas talvez não é um cachorro, talvez é uma posição social. Talvez é um desejo, é uma profissão. Talvez é o filho, o pai, o marido, a esposa. E se você perceber essa idolatria sutil na tua vida, opa, meio caminho andado. Agora o que a gente precisa fazer? Olha o contexto de Juízes. Busca arrependimento, busca mudança. Se a questão de você deixar de contemplar Deus e você está aí olhando para outros deuses, tire eles da sua vida. É o que o texto está dizendo. Em segundo lugar, submeta-se com humildade à disciplina de Deus. Muitas vezes a disciplina vem para o nosso arrependimento. Quando nós enfrentamos algum caso de disciplina na igreja, não é com vistas a que o pecador seja expulso do nosso meio, não, é com vistas ao arrependimento, para que haja ali transformação, mudança de vida, plenitude de vida com Deus. Busque arrependimento sincero e confie na misericórdia de Cristo. Ele se fez obediente até a morte de cruz e morreu na cruz por mim e por você. E em quarto lugar, alegre-se, porque em Jesus o ciclo foi encerrado, a libertação plena e eterna. Se no Antigo Testamento, e aqui a gente está vendo esse ciclo de rebeldia, de pecado, Cristo quebrou esse ciclo. Nele nós fomos feitos nova criação. Então é possível e é capaz para cada um de nós a gente buscar essa vida de intimidade cada vez maior com Deus. Agora, pensando nisso tudo, talvez a gente devesse orar e pedir a bênção e pedir a direção de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Feche os olhos, vamos pedir essa bênção, porque o texto está mostrando para nós, acima de todas as coisas, irmãos, e o que eu creio que Deus ele espera para a vida de cada um de nós aqui, é que através desse capítulo 10 de Juízes, nós possamos enxergar o fato de que nós somos amados de Deus, nós somos o povo dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, não é isso? A Bíblia diz que o desejo do Espírito Santo é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, aquele que se entregou no nosso lugar e morreu a nossa morte, Jesus Cristo, o nosso intercessor, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo, aquele que venceu a morte, que era o nosso último inimigo, aquele que quer que nós olhemos para Ele e entendamos quem é que pode te separar do amor de Deus que está em mim, Jesus. Aquele que a palavra diz que é o meu e o seu advogado, aquele que perguntaria para as pessoas: estão te acusando? Eu já te livrei. Eu vou voltar para te buscar. E ainda, irmãos, pensando naquele trágico acidente em Minas não, em Santa Catarina, no Balão, fiquei imaginando por um instante se aquelas pessoas que perderam a vida ali, será que ali alguém era cristão? Não sei. Se você souber, depois você me passa essa informação. Porque Jesus, Ele deseja uma vida de intimidade tão grande para a gente, que eu creio que se ali, naquele trágico acidente ali, alguém era cristão, creio eu sinceramente, que depois do momento da queda, o braço de Jesus se estendeu e pegou aquela pessoa e disse: vamos para o reino nosso. Porque eu estou bem certo, a palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, altura, nem qualquer nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa é a minha e a sua realidade. Pense nisso. Então vamos orar nesse momento. Depois da oração, nós ainda vamos orar com essa canção que o Neto vai dirigir aqui. Senhor, ó Pai, quando olhamos para esse texto, reconhecemos o nosso pecado, e assim como o povo de Israel, nós precisamos mais uma vez clamar pelo perdão. Traz o perdão, Deus. Porque a grande realidade é que quando nós olhamos para a nossa vida, nos enxergamos como não gostaríamos, mas a verdade é que muitas vezes somos mais idólatras do que gostaríamos de admitir. Porque ainda somos fracos, ainda pecamos, Deus. Ainda ficamos como crianças na frente, ó Deus, de uma loja de brinquedos que ficam ali tão animadas com aquilo. Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. E nos esquecemos que a nossa alegria está no Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, humildemente, nos ajuda a enxergar aquilo que precisa mudar na nossa vida. Nos ajuda, assim como o Senhor, ó Deus, permitiu com que o povo do texto dele buscasse um arrependimento verdadeiro. E como resposta ao arrependimento verdadeiro, o Senhor demonstrou um dos aspectos maravilhosos do teu ser, que é a tua misericórdia. E quando olhamos para Jesus, percebemos a misericórdia e o amor do Senhor que vamos fazer. Por isso eu peço, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fortaleça a vida de cada um de nós, que possamos assim, ó Deus, como o texto nos diz, tirar da nossa vida aquilo que está causando tristeza no Senhor. Nos ajuda a enxergar, nos ajuda a tomar essa atitude e nos ajuda a sairmos daqui entendendo que nós somos criados para a glória do Senhor. E que esta igreja seja uma igreja que faça o Senhor sorrir, porque apesar da nossa pequenez, o Senhor vai olhar para nós e encontrar aqui um povo, homens e mulheres que estão lutando para serem mais parecidos com Jesus, para darem glória ao Senhor através da nossa vida. Que seja o nosso desejo. E essa é a nossa oração, e oramos em nome do Senhor Jesus.